Tu conhece a série Cidade Tóxica? Essa série de 2025, que tem apenas 4 episódios, foi criada por Jack Thorne, né? E entrou recentemente aí na grade da Netflix. Ela é baseada num caso real que chocou toda a Inglaterra, né? Especialmente a cidade de Corby. E ela fala sobre os casos de envenenamento, né, que aconteceram aí por uma siderúrgica na década de 80. A série a gente vê um grupo de mães, né, são essas moças aí da imagem, que se unem para tentar ver, né, lutar contra pessoas perigosas e pessoas assim muito importantes, né, da cidade, para tentar resolver aí o problema desses envenenamentos, né, através dos materiais de uma antiga siderúrgica que causaram, né, malformações congênitas em diversas crianças, nos membros superiores, né, o mais específicos assim nas mãos e nos braços. O criador da série, né, ele disse que nunca tinha ouvido falar sobre esse caso, nem tinha conhecido nenhuma pessoa que fosse envolvida, até que o produtor executivo dele, né, contou para ele sobre tudo, apresentou o material e tudo. E aí ele foi pesquisar e ele ficou tão chocado com aquilo, né, que ele resolveu criar a série. Os envenenamentos de Corby, ele foi um dos maiores escândalos, né, ambientais do Reino Unido e foram causados aí, como eu falei, né, pela remoção negligente de resíduos tóxicos de uma antiga siderúrgica. Quando essa siderúrgica ela fechou, né, nos anos 80, e foi feita toda uma reurbanização da cidade, né? A gente vê isso na série, né? A gente vê eles fazendo planejamento, conversando como vão remover, né, esse material e tudo mais. Então, essa remoção desses produtos, né, que tinham vários componentes químicos dentro dele, como chumbo, dentre tantas outras coisas tóxicas, né, além de causarem poças d'água pela cidade, né, que já era algo extremamente contaminava as pessoas, né, ainda tinha a questão da poeira, porque esse material ele era removido por caminhões, caminhões que não tinham capacidade total para fazer, né? Não tinham condições de fazer essa remoção. E a poeira, né, que ia ficando no ar, né, tomando conta de áreas residenciais e tudo mais, ela ia intoxicando as pessoas. E quando um grupo de mães, né, lá de Corby, elas se juntaram e começaram a perceber que tinha um padrão, né, dessas mutações nas crianças, né, que era gigantesco o número e tudo, elas ficaram horrorizadas e elas começaram a se unir para analisar, né, esses casos. E elas descobriram que tinha um certo padrão e que realmente, né, o número de mutação era muito alto, né, assim, fora do normal. E elas ficaram assim sem entender por quê. Então elas se uniram, né, para poder ir atrás, né, investigar, tentar saber o que era e tudo mais. O Conselho Municipal de Corby, né, ele acabou sendo penalizado aí, né, num um feito histórico lá para a Inglaterra. E o caso ganhou até um apelido, né? Era o chamado Erin Brockovich, acho que é isso, Erin Brockovich, que a Erin, né, ela foi uma mulher que lutou por sua cidade, no caso aí, né, de poluição da água e tudo mais. Tem até um filme, né, que tem esse mesmo nome, que é Erin Brockovich, e é com a Julia Roberts. Se vocês quiserem assistir aí depois, né, é bem legal. E lá em Kirby, né, ganhou esse título exatamente por isso, né, por essa luta das mulheres, né, para poder aí salvar os filhos, né, tanto os dela como os futuros, né, que viriam ao mundo. E na série a gente começa a acompanhar exatamente isso daí, né? A gente vê toda essa questão da urbanização, desse material sendo transportado de uma forma. Tem até lá na série, né? O pessoal que faz esse transporte, eles ficam brincando de corrida, né? Os caras e tudo mais. E tem momentos muito tristes, né? Que é quando a mãe
as mães vão tendo seus filhos, vão se deparando com as mutações, né? E elas ficam muito assim, preocupadas, né? Chateadas, porque aparentemente a gravidez foi perfeita e tudo, e do nada, né? As crianças começam a apresentar essas malformações aí, e elas ficam sem entender, né? Porque os filhinhos dela estão vindo ao mundo, né? Precisando aí, né, de fazer depois várias cirurgias para tentar corrigir esses defeitos e tudo mais. E é mais uma dica do canal aqui para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.